Queridos irmãos, nós vamos então proceder o estudo da nossa lição. Quero dizer desde já que os irmãos estejam atentos aí. Daqui a pouco temos aqui um convidado especial, que estará trazendo-nos a mensagem da palavra do Senhor após o estudo da lição, mas eu quero deixar aí um pequeno suspense, Não vou dizer ainda o nome do nosso irmão. Eu acredito que todos, ou quase todos, conhecem o nosso irmão, mas deixa mais para frente nós vamos falar o nome do nosso convidado que nos trará a mensagem da palavra do Senhor. Agora fiquemos com o estudo da lição, a lição de número 6, que tem como o tema duros de coração. O texto base que nós já tivemos aí anunciando aos irmãos, lendo juntamente com vocês, se encontra em Mateus, no capítulo 11, o versículo 19. Uma palavra que fora registrada pelo evangelista Mateus, no seu evangelho, fazendo parte de uma dura crítica da parte dos escribas e fariseus ao ministério de Jesus. Sabemos que já nessa altura, Jesus estava já com o seu ministério ativo, com o seu ministério em pleno vapor, podemos dizer assim, muitas obras maravilhosas, muitos milagres, como nós já pudemos aí aprender na lição do sábado passado. Jesus estava ali em franca pregação do Evangelho, então começou a despertar no coração dos fariseus, dos escribas, uma certa inveja, um certo ciúmes, um certo ódio da parte daqueles homens que se consideravam como os doutores da lei, os conhecedores da palavra de Deus e dos oráculos do Senhor. Então começaram a fazer pesadas e duras críticas ao Filho de Deus, sendo hostis não somente ao mensageiro, mas sendo hostis aos seus ensinos, sendo hostis aos seus milagres, à sua obra, e também sendo hostis ali a identidade de Jesus, colocando ela em prova diante dos homens. E nós vemos que duros de corações porque eles não se deixavam serem atingidos ou serem sensibilizados pela palavra de Jesus. E nós vemos que o objetivo da nossa lição nessa manhã, irmãos, é podermos estudar os capítulos 11 e os capítulos 12 do Evangelho de Mateus. Então, eu gostaria de te convidar, se porventura você não tem aí nesse momento a lição, que você abra a tua Bíblia nos capítulos 11 e 12 do Evangelho de Mateus. E o objetivo é nós entendermos como os adversários de Jesus, quem eram esses adversários? Naquela ocasião, naquele contexto, eram os escribas, eram os fariseus, alguns mesmos da própria família de Jesus, alguns conterrâneos da sua própria cidade, ali como Nazaré, estavam colocando em xeque, estavam colocando em prova o ministério e a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esses adversários de Jesus se voltaram contra ele, utilizando ali pesadas e duras críticas. Nós ouvimos e já há muito tempo conhecemos um ditado, um ditado popular, que diz que as pessoas só jogam pedras em árvores que estão dando frutos, Ou seja, esse ditado, ele geralmente vem para explicar que uma pessoa que está produzindo algo bom, nem sempre essa pessoa ela consegue ser reconhecido pelo seu trabalho. Ou seja, por incrível que pareça, quando uma pessoa está desenvolvendo algo bom em prol do seu próximo, em prol de alguma coisa da vida, nem sempre essa pessoa consegue receber o reconhecimento das outras pessoas. Nós vemos que Jesus, no seu trabalho, fazendo a sua obra tão maravilhosa, tão poderosa, tão sobrenatural, a obra verdadeira do Filho de Deus, ele não... podemos dizer assim, ele não conseguiu agradar a todas as pessoas, não que assim ele não o quisesse e não que a sua obra não fosse totalmente perfeita, absolutamente, mas aqueles homens dotados de ciúmes, de um coração duro, de inveja, começaram então a criticar e, como já dissemos, colocar em xeque a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Diante de tais feitos,
muitas pessoas acreditavam em Jesus, muitas pessoas se maravilhavam, como nós vimos no sábado passado. Os discípulos, aquelas pessoas que estavam ali próximas de Jesus, admiravam, dizendo: quem é esse? Quem é esse homem? Ou seja, realmente num sentimento de admiração, realmente de devoção, olhando para aquele homem, um homem que era realmente totalmente diferente, um homem que estava com todas as coisas sujeitas à sua vontade, conforme nessa frase que nós lemos. Os discípulos, então, vendo Jesus acalmar a tempestade, eles se admiravam e diziam: quem é esse homem que até o mar, até a natureza se sujeita à sua palavra? Então nós vamos ver, irmãos, no primeiro tópico de hoje, algumas facetas dessa hostilidade por parte dos escribas, dos fariseus e dos doutores da lei, e vamos tirar lições para nós hoje. E eu quero deixar essa pergunta no ar para você: será que hoje Jesus Cristo ainda tem sido hostilizado? Será que nós temos visto, irmãos, mesmo às vezes num comentário mais inocente, entre aspas, de uma conversa entre duas pessoas, ou de repente mesmo até em grandes manifestações, seja na mídia ou em eventos, será que Jesus tem sido hostilizado por pessoas? Eu deixo essa pergunta para você. É claro que nós sabemos muito bem a resposta, mas eu deixo para que possamos fazer aí uma análise a respeito desses fatos, desses episódios. Então, os capítulos 11 e 12 do Evangelho de Mateus descrevem uma crescente oposição. Quanto mais Jesus Cristo realizava a sua obra, muito mais oposição ele sofria. Os fariseus, que deveriam saber, e os homens que deveriam mais ter a certeza de que Jesus Cristo era o Filho de Deus, porque eles eram conhecedores das profecias a respeito do Messias, eles eram conhecedores a respeito da obra que o Messias, quando fosse manifestado, realizaria. Eles tinham o conhecimento teórico, mas não reconheceram a messianidade de Jesus Cristo, a messianidade do Salvador. Quando eles conviam, eles agiam em direção ao governo, aquele governo que oprimia o povo judeu, que era o governo romano. Então os fariseus e os escribas, eles eram pessoas que eram levados como pelo vento. Eram homens que trabalhavam através de conveniências, ou seja, aquilo que os convinha melhor, então eles faziam. Então naquele momento o que lhes parecia bom era o que? Se oporem a Jesus Cristo, e fazendo críticas muito pesadas. E nós vemos aqui no primeiro item da nossa lição, no seu primeiro tópico, eles foram hostis ao mensageiro, né? A nossa primeira pergunta nos fala exatamente a respeito dessa hostilidade, né? Por que os religiosos foram hostis, né? Foram omissos em socorrer João quando esse foi preso a mando de Herodes? Nós vemos ali que João Batista, como diz a palavra do Senhor, ele foi aquele que veio preparar o caminho de Jesus, ou seja, ele veio trazer o quê? Uma mensagem, um chamamento ao povo, ao arrependimento, para que pudessem ter a oportunidade de serem salvos, de serem perdoados dos seus pecados pela pessoa de Jesus Cristo. Porque João mesmo dizia: olha, vem um após mim que eu não sou digno de lhe desatar as sandálias dos pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, ou seja, mostrando que viria um que seria infinitamente superior a ele. E João então estava ali preparando o caminho do Senhor. Mas João Batista, ele não era, como o texto nos fala, ele não era uma cana agitada pelo vento que se movia de um lado para o outro, assim como eram os fariseus. João Batista era um homem firme, era um homem, num certo aspecto, até duro na sua palavra. Mas por quê? Porque ele não flexibilizava com o pecado. Ele pregava uma mensagem de arrependimento. Ele não poderia ser flexível, ele não poderia ali titubear na sua mensagem, porque ele sabia da responsabilidade que estava sobre os seus ombros. E justamente ele pagou com a sua própria vida, quando ele denunciou os pecados graves de Herodes, que Herodes então tinha tomado
a própria esposa do seu irmão como sua mulher. E João então denunciou isso. João então disse a ele: olha, você está sendo reprovado por essa obra. E ele acabou sendo morto, né? Nós sabemos aí que Herodias então pediu a cabeça de João, e João foi morto tendo a sua cabeça decepada, decapitada. João não era um pregador popular, realmente, irmãos. Ele não era aquele pregador que massageava o ego, vamos dizer assim, das pessoas. João era aquele pregador firme, mas era um homem convicto, fiel às verdades da palavra do Senhor. E ele pregava essa mensagem, irmãos, e abalava então os egos daquelas pessoas, dos escribas e dos fariseus. Como nós já dissemos, ele chamava as pessoas ao arrependimento. Então nós vemos que ali naquele momento os fariseus então não defendem João. Eles não foram a favor de João, como nós vemos aqui no nosso primeiro item. João Batista nasceu com uma missão de ser o mensageiro de Deus, para preparar o caminho do Senhor. Ele era um profeta de firmes convicções, não era um pregador popular, como nós já dissemos, e tampouco também era um caniço saculejado pelo vento. O arrependimento era a sua mensagem, o pecado era o seu adversário. Então nós temos que ter essa mensagem de João dentro de nós hoje, irmãos. Devemos tentar transmitir a palavra do Senhor da maneira mais fiel possível. E quando você ou eu fazemos e transmitimos esse tipo de mensagem, nem sempre você será popular, nem sempre você agradará as massas, nem sempre você será uma pessoa benquista. Mas é claro que com todo carinho, com todo amor, mas com toda a fidelidade e firmeza, nós temos que transmitir a palavra do Senhor. Nós temos que ser um mensageiro fiel, como diz aqui, o mensageiro do Messias. João Batista ele foi hostilizado, amarrado e preso pelo governo romano ao denunciar o pecado de Herodes, que mantinha um relacionamento proibido com Herodias, a mulher do seu irmão, com a sua própria cunhada. Então os líderes religiosos, por sua vez, não fizeram nada em favor de João. A atitude omissa deles com relação ao profeta refletia os seus sentimentos contra Jesus, pois João o havia apresentado e honrado. Tanto o Estado quanto o poder religioso se voltaram contra o mensageiro de Cristo. E se voltaram contra o mensageiro de Cristo, obviamente se voltariam contra os ensinamentos de Jesus. Por quê? Porque a dureza do coração os faria ser julgados com muito mais rigor. Ou seja, os homens que deveriam defender a palavra de Deus estavam flexibilizando, estavam negligenciando a palavra de Deus, e com certeza absoluta, como diz a palavra, a quem muito é dado, muito também será cobrado. Então aqueles homens com certeza responderam e responderão pela sua irresponsabilidade. E que isso não venha a ser, irmãos, a nossa maneira de viver, o nosso estilo de vida, mas que nós possamos ser fiéis à palavra do Senhor. A pergunta de número 2 já nos mostra a hostilidade dos fariseus e dos escribas em relação aos ensinos de Jesus. Jesus ele sempre pregou o que, irmãos? A verdade. Ele mesmo era a palavra. O evangelista João nos mostra que o próprio Jesus Cristo, ele mesmo é a palavra. Ele mesmo é a palavra. E nós vemos aqui, irmãos, que a pergunta nos fala da seguinte maneira: que atitudes dos fariseus mostram a dureza de coração deles em oposição aos ensinos de Jesus e como este reagiu. Para responder, nós vamos ler Mateus no capítulo 12 e os versículos 14 e 15 e o item 2. Nós vemos aqui, irmãos, que a reação dos fariseus foi uma reação de conspiração, como eles já estavam ali acostumados, né? Por que foi uma conspiração? Porque a partir do momento que Jesus Cristo então começa a divulgar os seus ensinos e começa a realizar as suas obras maravilhosas, operar os seus milagres, e os homens começaram a ver que Jesus arrebanhava as multidões, não porque esse era o objetivo ou o interesse de Jesus pura e simplesmente, mas porque a sua palavra realmente impactava o coração de muitas pessoas, os seus milagres, as suas obras. Então, a partir daquele momento,
fariseus e escribas começaram então a arquitetar planos para tirar a vida de Jesus. Então começaram a armar conspirações, a armar planos para tirar a vida de Jesus. A intenção era matar o Messias, a intenção era matar o Cordeiro de Deus. Mas Jesus Cristo sabia da sua missão, sabia o tempo que a sua missão se estenderia, o tempo que ela teria, e sabia verdadeiramente a hora certa de se entregar. Os homens não iam matá-lo simplesmente. Jesus Cristo, ele iria se entregar em favor de mim e de você. Eles não deram créditos aos ensinos de Jesus. Ao contrário, atribuíam a palavra do Senhor, vamos dizer assim, a muitas situações absurdas. Nós vemos aqui no comentário mesmo, dizendo assim: é importante destacar desses ensinos que ambos os ensinos estavam relacionados com o sábado. O primeiro deles é o princípio que nós devemos praticar a misericórdia aos sábados. Por quê? Porque aqueles homens, eles estavam criticando os discípulos de Jesus porque entraram em uma seara ao sábado para colher algumas espigas para saciar a sua fome. E os escribas e fariseus haviam acrescentado à guarda do sábado, à guarda do quarto mandamento, mais umas dezenas de ensinamentos e leis acessórias, complementares, que nem eles mesmos eram capazes de seguir. Mais precisamente, eram 39 regras que eles colocaram. Então eles acusaram Jesus e os seus discípulos de terem entrado no dia de sábado para colher apenas as espigas para se alimentar, como se eles estivessem malhando e ceifando no dia de sábado. Então Jesus ensina para aqueles homens um princípio básico do Evangelho de Jesus Cristo, o princípio da misericórdia, que nós temos que praticar a misericórdia no dia do Senhor, no dia do sábado. Jesus disse para aqueles homens: olha, vocês não leram na palavra que Davi e os seus que estavam junto com ele, quando eles tiveram fome, eles tomaram dos pães da preposição, os pães que ficavam ali no templo, que ficavam na mesa ali do templo, para saciarem a sua fome naquele momento. Então Jesus mostra para aqueles homens o princípio da misericórdia. E o segundo ensino que aqueles homens contrariaram Jesus, nos fala que os fariseus repudiaram sobre Jesus curar e socorrer alguém no sábado. Os fariseus questionaram a Jesus: é lícito curar no sábado? E Jesus então mostrou a eles: é lícito nos sábados fazer o bem. Aqueles homens, irmãos, os fariseus, não estavam preocupados com a guarda do dia do Senhor. Eles estavam preocupados em colocar Jesus numa situação difícil. Eles estavam preocupados em acusar Jesus de algum pecado. Eles estavam preocupados realmente de colocar Jesus numa situação difícil. E Jesus então, com uma maneira tão maravilhosa, tão poderosa, com tanta ousadia e com tanta autoridade, disse para eles: olha, é lícito fazer o bem no dia de sábado. É importante dizer que os fariseus e escribas, a menos que verdadeiramente a vida de uma pessoa tivesse realmente correndo um sério perigo, é que eles ajudavam. Caso contrário, eles não faziam. Eles eram muito extremistas nessa situação. Mas Jesus falou assim: mas se a ovelha e o boi de vocês caírem dentro de um poço, ali vocês vão buscar. Então a reação dos fariseus diante dos ensinos de Jesus foi de conspiração, como nós dissemos, sobre como poderiam matar Jesus. Diante disso, o mestre, então, ele se afasta dali. A atitude de Jesus foi o quê? Rechaçar aquele ensino distorcido, mas no momento que Jesus viu, ele então se afasta, porque aquele não era ainda o momento de Jesus ser morto, obviamente dele ser entregue. Ele ainda havia muitas e muitas coisas para que ele pudesse realizar. E aí nós vamos para a terceira parte do nosso estudo. Eles foram então hostis aos milagres de Jesus. Quantas maravilhas que estavam sendo feitas por Jesus Cristo. Coisas maravilhosas. Pessoas que eram cegas, que eram trazidas a Jesus e eram curadas. Pessoas que estavam
terrivelmente endemoniadas, aprisionadas pelas garras do inimigo, e que eram levadas a Jesus, e de uma maneira soberana, sobrenatural, com toda a autoridade de Deus, Jesus Cristo então libertava aquelas pessoas. Jesus Cristo trazia uma nova expectativa de vida, assim como a mim e como a você. E hoje também não é diferente, amado irmão que está nos ouvindo. Jesus Cristo tem feito obras maravilhosas, e ao invés de algumas pessoas, e nós dissemos isso com muita tristeza no nosso coração, ao invés de algumas pessoas olharem para as obras de Jesus, para os seus feitos poderosos e grandiosos, e se alegrarem e glorificarem a Deus pelas obras que Jesus tem realizado, nós vemos que muitas pessoas têm criticado, têm realmente os servos de Deus, têm muitas vezes fazendo oposição aí contra os milagres de Jesus, e também muitos, assim como os fariseus, chegando ao ponto realmente muito triste de blasfemar contra a obra de Jesus Cristo. Então, na tentativa de descredibilizar, de descaracterizar os milagres de Jesus, os adversários de Jesus então começam a impetrar ali acusações terríveis. A respeito dos milagres de Jesus, eles não reconheciam os milagres de Jesus como sendo autênticos, porque eles diziam, em primeiro lugar, os adversários de Jesus se mostravam duros de coração a não reconhecerem a autenticidade dos seus milagres realizados. Jesus havia curado, como nós já dissemos, um endemoniado que era cego e mudo, e por isso as pessoas indagavam, né? Aquelas pessoas faziam essa pergunta: não será este o Filho de Deus? Porque muitos sabiam que esses milagres, esses sinais, só poderiam ser realizados pelo Messias, por aquele que estava sendo aguardado por Israel. E algumas pessoas viram isso e se questionaram: será que realmente esse não é o Filho de Deus? O povo via nos milagres de Jesus um sinal de que ele era o Messias, mas os fariseus não aceitavam esse fato. E diante da manifestação da verdade, há sempre aqueles que aceitam, como nós já dissemos, e se alegram pelas obras de Jesus, e a semelhança, ou seja, igual aos fariseus e os adversários de Jesus, preferem então macular a sua credibilidade. E como nós já dissemos, chegam ao ponto de blasfemar, porque acusaram Jesus de expulsar o demônio daquele jovem que estava cego e mudo através do poder de Beelzebu, que é o príncipe dos demônios. Isso é uma blasfêmia, irmãos, é uma blasfêmia até mesmo, é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, ou seja, você descredibilizar a obra de Jesus, você não atribuir poder divino à pessoa de Jesus, é você blasfemar contra o Senhor, é blasfemar contra o Espírito Santo, aquele que tem nos chamado. E aqueles homens assim fizeram. Esse homem expulsa o demônio somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa o demônio. Em outras palavras, eles estavam acusando Jesus de operar pelo poder de Satanás. Olha só, irmãos, que coisa terrível. Eu não preciso nem dizer a vocês o que tem acontecido nas manifestações culturais desse país, de pessoas que têm usado a imagem e a pessoa de Jesus Cristo para descredibilizar o poder e a obra do Evangelho. Pessoas que têm blasfemado do nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pessoas que têm realmente feito coisas horrendas para menosprezar e minimizar a obra do Evangelho de Jesus Cristo. Assim como naquele tempo, também hoje tem acontecido. Enquanto milhares, milhões de pessoas recebem Jesus com carinho, com amor, como diz a palavra do Senhor a respeito de Zaqueu, apenas fazendo uma ponte. Quando Zaqueu foi chamado por Jesus, dizendo: desce depressa dessa árvore, que hoje me convém repousar na sua casa, e me convém ir ao seu lar hoje e fazer ali morada, e a palavra fala que Zaqueu o recebeu gostoso, ou seja, recebeu com alegria, com prazer. Assim como Zaqueu, muitas pessoas têm recebido Jesus com alegria e prazer, mas outras têm o rejeitado e têm entristecido o Senhor. E em segundo lugar, irmãos, nós vemos que Jesus apontou também, diz assim: as obras de Jesus contrariavam as afirmações dos fariseus, pois enquanto os demônios dominavam suas
suas vítimas, Jesus então libertava as vítimas de Satanás. Em segundo lugar, Jesus apontou uma fonte. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso, demônios. Outros judeus expulsavam os demônios por meio de rituais mágicos. Nós sabemos pela palavra do Senhor que alguns judeus eles usavam artifícios mágicos para expulsar, para expelir os demônios. Eles eram pessoas que faziam isso quase que profissionalmente falando, uma coisa que contraria totalmente a verdade da palavra do Senhor. Mas Jesus os expulsava com autoridade divina, pelo Espírito Santo. Portanto, ao criticar as obras de Cristo, os adversários estavam também se voltando contra o Espírito Santo, como nós já dissemos. Quando uma pessoa, irmãos, infelizmente, ela descredibiliza a obra do Espírito Santo, a obra de Jesus, ela também está afrontando e descredibilizando a obra do Espírito Santo, que é um pecado gravíssimo. Blasfemar, descredibilizar a obra do Espírito Santo é um pecado passível de não obtermos o perdão, porque a palavra fala que o único pecado que não se alcança perdão nem nesse século, nem no vindouro, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Portanto, quando nós descredibilizamos a obra de Jesus, podemos estar seriamente blasfemando contra a pessoa do Espírito Santo. E finalizando a primeira parte, nós vemos que, além deles serem hostis ao mensageiro, aquele que preparou o caminho do Senhor, aos ensinos de Jesus, aos milagres do Senhor Jesus, eles também foram hostis à própria pessoa de Jesus Cristo, ou seja, foram hostis ao Messias. O Messias era aquele Salvador que haveria ser enviado por Deus, era aquele que redimiria a Israel, ou seja, aquele que traria salvação não somente a Israel, mas traria o direito a todas as pessoas que se achegassem a ele. A respeito disso, os autores da lição nos dizem assim: os líderes religiosos mostraram a sua dureza de coração ao rejeitarem o mensageiro que proclamava Jesus, os ensinos por eles professados e os milagres que Jesus, realizava. A hostilidade deles, entretanto, não parou por aí. Assim como hoje, irmãos, de uma maneira muito sutil, muitas vezes nós vemos a hostilidade contra o Evangelho de Jesus Cristo, contra a obra do Senhor e até mesmo contra a pessoa de Cristo Jesus. Muitas às vezes, de maneira sorrateira, disfarçada, têm ainda contrariado a obra de Jesus. Eles também se voltaram contra a pessoa de Jesus, questionando a sua identidade. Assim como Satanás, lá no deserto, quando ele estava promovendo a sua tentação contra o Senhor Jesus, fazendo a tentação a Jesus, Satanás dizia: se tu és o Filho de Deus. Da mesma maneira que o próprio Satanás questionou a identidade de Jesus Cristo como Filho de Deus, que ele é verdadeiramente o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, o unigênito do Pai, aqueles homens também estavam ali questionando a sua identidade, ou seja, a sua messianidade. Por isso eles lhe pediram um sinal. Mas não um sinal porque eles estavam dispostos a crer em Jesus, mas eles estavam querendo tentar Jesus, provar Jesus, testar Jesus. E eles disseram assim: mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Ao fazerem esse pedido, os opositores de Jesus estavam demonstrando a sua incredulidade, pois queriam que ele provasse que era o Messias. Mas a sua obra já falava por si só. Assim como nós temos o texto registrado que nós já estudamos nas lições passadas, que diz que pela árvore conhecereis os seus frutos, ou pelo fruto conhecereis a árvore, tudo aquilo que Jesus Cristo realizava estava mais do que claro e demonstrado que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Então Jesus Cristo diz para eles um sinal. Jesus não faz mais um sinal, mas fala: o sinal que eu dou a vocês é a respeito do mesmo sinal de Jonas. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, importa que o Filho do Homem passe 3 dias e 3 noites no seio da terra e após ressuscite. Então Jesus Cristo estava mostrando para ele o resumo da sua obra.
Jesus veio, cumpriu a sua missão. No final da sua missão ele se entregaria, morreria, estaria morto por 3 dias e por 3 noites, mas ao terceiro dia Jesus Cristo ressurgiria glorioso para a glória de Jesus e para a glória de Deus o Pai. Graças a Deus por isso, irmãos. E assim aconteceu. Aqueles homens não tiveram mais como negar que Jesus Cristo era o Filho de Deus, embora se não quisessem o aceitá-lo como tal, como Filho de Deus, mas eles não poderiam negar que Jesus Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus. Assim como hoje, irmãos, muitos têm visto os sinais que Jesus tem operado através dos tempos, têm visto e ouvido a pregação da palavra, mas muitos têm rejeitado. Mas a você que está aí do outro lado, que desejar e resolver no seu coração aceitar Jesus Cristo, ele nos diz na sua palavra, palavras dele mesmo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aqueles homens ali em Jerusalém, em toda Israel, nas cidades circunvizinhas, muitos deles já estavam cansados pelo peso do pecado, já estavam cansados pela sua vida de miséria espiritual. Muitos deles já estavam cansados de terem uma religião, entre aspas, que não trazia libertação e alívio para as pessoas, que não mostrava a eles os seus pecados e os convidavam a se arrepender e se converterem. Assim como naquele tempo, hoje também, muitos têm ouvido, mas não têm dado atenção devido à palavra de Deus. Mas Jesus te chama hoje: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Graças a Deus. Finalizando, irmãos, a nossa primeira parte, para nós já irmos para a aplicação prática da nossa lição. De fato tal, como Jesus pronunciou acerca de si mesmo, ele foi morto, sepultado e ressuscitado ao terceiro dia. Essa é uma proeza que somente o Filho de Deus pode realizar. Jesus é o Messias. Ele não foi o Messias e nem será. Ele é o Messias. Foi aquele que veio nos trazer a salvação. Foi aquele a quem veio ser manifesta a nós a sua salvação. Apesar de ter lidado com hostilidade em seu ministério, Jesus não recuou e fez o que era preciso. Cumpriu a sua tarefa com dignidade e com maestria. E agora nós vamos ver 2 lições importantes para que nós venhamos praticar. A primeira, irmãos, para que nós possamos evitar essa dureza de coração, ou seja, um coração que não deixa ser amoldado pela palavra de Deus, nós devemos aceitar a verdade. Aceite a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Aceite a pregação da palavra de Deus como ela é. Aceite a mensagem que é transmitida com fidelidade, irmãos. A mensagem que é transmitida com fidelidade é aquela que fará toda a diferença na sua vida. Mesmo que isso possa vir custar mesmo aí a oposição dos seus familiares, dos seus colegas de trabalho, daqueles que estão perto de você, dos seus próprios pais, ou até mesmo do seu esposo ou esposa, ou até mesmo filhos. Mas fique sempre com a palavra de Deus. A dureza de coração, irmãos, pode muitas vezes levar a pessoa a repudiar, ou seja, a renegar a verdade, mesmo vendo-a frente a frente e claramente. Nós não podemos agir dessa maneira, irmãos. Nós temos que crer nas obras de Jesus, fugirmos do erro que venha provocar em nós a incredulidade, aceitarmos a verdade de Jesus Cristo como uma verdade soberana e plena dentro de nós, e com humildade, irmãos, recebemos a palavra do Senhor e com uma forma de dependência nos entregarmos ao chamado de Jesus. E também para que nós possamos evitar a dureza dos nossos corações, que possamos buscar o arrependimento. O arrependimento, irmãos, é aquela disposição que você tem de mudar de trajetória. Como diz a palavra grega que nos mostra a respeito da conversão, a metanoia, é mudança de mente. É você mudar os pensamentos, muitas vezes que doravante eram pensamentos
ou melhor, anteriormente eram pensamentos maus, mas que agora, de agora em diante, esses pensamentos possam ser os pensamentos de Jesus. O arrependimento, irmãos, muitas vezes ele é custoso, muitas vezes ele é doloroso, você vai enfrentar dificuldades, você vai também enfrentar oposições, mas isso é o que pode valer a sua vida no final, a salvação da tua vida. Não devemos temer, irmãos, aqueles que muitas vezes podem matar o nosso corpo, mas nós devemos temer a Deus, porque Ele é quem tem salvação para nos dar. Diz assim: uma pessoa que é dura de coração resiste em aceitar os princípios propagados pelo Evangelho de Cristo. Os adversários do Mestre recusaram-se em aceitar a mensagem de Jesus, bem como os ensinamentos e os milagres e a sua identidade messiânica. Eles eram hostis a Jesus, contudo, Jesus, lhes deixou um alerta: vinde a mim. Mateus capítulo 11, versículo 28, para que você possa refletir na sua casa. Em outras palavras, os duros de coração estão sendo alertados a crerem em Jesus e a se arrependerem, assim como o exemplo que Jesus Cristo usou a respeito de Jonas. Quando Jonas foi até a grande cidade de Nínive e pregou a palavra de Deus, dizendo que o Senhor iria destruir a cidade se eles não se arrependessem. E toda aquela cidade, a grande cidade de Nínive, se arrependeu, dobraram-se e aceitaram a palavra do Senhor. E que nós possamos a cada dia, irmãos, humildemente aceitarmos a palavra do Senhor no nosso coração. Chegamos então ao desafio. Quero fazer para você, ou melhor, a lição quer fazer a você um desafio durante essa semana. Chegamos ao final do estudo de hoje, em que aprendemos, por meio da análise dos capítulos 11 e 12 do Evangelho de Mateus, que Jesus e o seu ministério começaram a ser criticados. As críticas se voltaram contra o mensageiro, aos ensinos, aos milagres e à pessoa de Jesus. A dureza de coração de muitos propiciou essa situação lamentável. Ao contrário dos que criticavam Jesus, você fará diferente essa semana. Você fará a diferença essa semana, não somente para a tua vida, mas para a vida de outras pessoas. Faça um propósito pessoal de elogiar Jesus a uma pessoa não cristã. Diga para essa pessoa, para o seu amigo, assim como nós estamos dizendo a vocês: Jesus, Ele é maravilhoso. Como diz o profeta Isaías, Ele é o maravilhoso conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. Jesus Cristo é esse que vai fazer a diferença na sua vida. Faça isso por meio da leitura de um versículo bíblico, de uma mensagem que você pode de repente usar aí as ferramentas que nós temos hoje da tecnologia, as redes sociais, para transmitir uma mensagem aos seus amigos, aos seus familiares, ou uma conversa até mesmo, de repente presencial, com todos os cuidados, é claro, mas ali você transmitindo ao seu amigo, ao seu colega de trabalho. Ajude alguém a evitar a dureza de coração. Porque muitas vezes, irmãos, a dureza de coração é quem nos impede de nós nos achegarmos aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, instigando essa pessoa a reconhecer que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus, irmãos, não tenha dúvida a respeito disso. Embora muitos tentam descredibilizar a identidade de Filho de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero te dizer que Ele mesmo é Deus. Ele é a palavra. Ele é aquele que veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a tantos quanto o receberam, deu-lhes o poder e a autoridade de serem também feitos filhos de Deus. Que Deus te abençoe. Nós agradecemos ao Senhor e ao Espírito Santo de Deus por nos dar esses momentos, de reflexão, alguns minutos de reflexão da palavra do Senhor nosso Deus. E eu quero te convidar para que no próximo sábado, irmãos, nós possamos estar aqui reunidos, juntos. Pegue aí a sua Bíblia no decorrer dessa semana. Continue o estudo no livro de Mateus. Muito provavelmente estamos indo aí para o versículo 13, o versículo 14 do livro de Mateus. Então eu quero te convidar para que, mesmo que você não tenha a lição, o resumo, que você pegue a sua Bíblia, leia os capítulos 13, os capítulos 14 do Evangelho de Mateus e busque no livro do Senhor.
A palavra do Senhor fala, o profeta Isaías, ele fala, busque no livro do Senhor e leia. Nenhuma das coisas que está escrito lá falhará e nenhuma das coisas que está escrito na palavra do Senhor faltará. Porque os céus e a terra passarão, mas as palavras do Senhor jamais hão de faltar. Amém? Que Deus te abençoe.